E para quem não conhece o João, que me segue, acha um pouco difícil uma pessoa não saber quem é João Braga. Mas ele é o maior professor de história da moda da América Latina, reconhecido em toda a Alexandre, Europa. para com esses Ah, elogios. olha, ó, eu vim todo chique para conversar com você. Eu coloquei até um ascot, ó, Estou porque vendo para que você falar está com o todo, já João, todo mundo te pergunta sobre o Ascot, né? Você até agora colocou, né? todo mundo pergunta, O tô, né? fino, né? E pessoal, o João Oi. deve estar com uma camisa que ele fez. Você que fez essa, Não, João? essa não foi eu que fiz, não. Essa é Essa, pronta? Alexandre, você sabe que eu sou barroco, né? Enfim, você é clássico, né? Enfim, a minha é muito mais excêntrica. As minhas são mais excêntricas, mas essa aqui eu comprei certa vez em Milão, na Lari Nascente, né? Já tem um tempinho, Hum, né? que bacana, Enfim, que legal. mas vamos Se lá, Deus né? quiser, em breve novamente lá, né, João? Que a gente Pessoal, é o possa ir para seguinte, qualquer lugar, né? é isso aí, tá? Eu falo do João com muito carinho, porque o João, ele, além de ser para mim o melhor professor de história da moda, ele é um grande amigo, que a gente conversa muito, a gente já teve chance de Obrigado, palestrar Alexandre. junto lá na Conap, lá em Curitiba, foi muito É. bom. E hoje eu E chamei eu já o fui João seu para dar. aluno. Eu E já eu já fui fui seu seu aluno aluno também. Olha a honra! num curso de Blogs, 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 exatamente, lá na blogs. FAAP, né? O João, ele nem tinha ideia do que era blog, mas ele foi lá fazer o curso, entendeu? Foi, tinha que Ele foi aprender lá. com quem sabe ensinar. E eu já fui aluno do João também, gente. Você acha que eu Também, que ué. falo de É consultoria uma de imagem troca. masculina? É, mas eu fui aluno dele particular. Eu fiz um curso de história da moda particular. Mas hoje eu chamei ele para quê? Para o João dar uma aula para vocês de história da moda masculina. Ele vai contar. E ó, eu não vou abrir minha boca, porque você acha que eu sou bobo de estar aqui com o cara que é o top no mundo da história da moda? Você acha que eu vou abrir minha boca? Deus me Por livre de falar favor. alguma besteira Não, online ainda aqui, todo mundo escutando. Pessoal, não. Por e favor, outra abra coisa, sua boca sim, fale o que você quiser dizer, inclusive faça perguntas, porque você sabe, pode deixar. professor, né, se acha sempre Isso na aí. sala de aula e fala pelos cotovelos, né? Fala do cotoveloso. E o que eu ia pedir para vocês? Sabe esse Ah, coraçãozinho que fica do lado direito embaixo? Aperta esse coração várias vezes, porque quando você aperta, o Instagram vê que a live é bacana e ele deixa ela mais para o lado esquerdo e todo mundo consegue ver. E esse nossa, aviãozinho que só está embaixo, coraçõezinhos. só coraçõezinhos. E esse Ah, aviãozinho que está embaixo, aperta ele e manda para duas pessoas assistirem a live. Mas o importante é apertar o coração. Aperta o coração, aperta o coração, aperta o coração. João, vamos muito lá. bem. Para Ô, começar, antes. Fala, fala. não, não, eu só quero agradecer aqui, porque a gente conversa, a gente se olha, mas a gente fica lendo também os recadinhos que chegam. Muitos elogios para nós dois, muito obrigado a todos, né? Enfim, e aí, Alexandre, você, por favor, vá regulando alguma pergunta aí que porventura apareça, né? Vamos lá. Tá. Eu tenho Vamos uma lá. pergunta para fazer, mas depois Sim. você fala no meio da tua aula. A minha pergunta, eu quero saber aonde nasceram os botões do punho do paletó. Mas isso aí Ah, você vai falar daqui a pouco. João, muito bem. agora é com você. Me explica um pouco da onde que nasceu a moda masculina, se os homens eram mais pomposos do que as mulheres ou não, porque as mulheres se acham hoje mais pomposas. Fala um pouquinho disso, João, por favor. Pois é, Alexandre, é uma coisa muito curiosa, tá? Porque o macho da espécie humana, ou seja, o homem, ele sempre se enfeitou mais e primeiro do que as mulheres, ao longo de todo o processo histórico, né? Enfim, ó, meu telefone está tocando aqui, mas não vai dar para atender, né? Vocês vão estar ouvindo por algum ringue aí do telefone, mas é o meu mesmo, né? Enfim, o que que acontece? Então, os homens sempre se enfeitaram mais e primeiro do que as mulheres. Ô, Denise, você entrou aí, uma grande amiga, né? Isso por que razão? Tá? Os machos das espécies são mais vistosos do que as suas respectivas fêmeas. Ou seja, tá? O pavão é muito mais ornamentado do que a sua fêmea. O galo é mais ornamentado, mais vistoso do que a galinha. O fazão, por sua vez. As penas dos pombos são mais irisadas e elas brilham mais do que a da pomba. O peito do pombo é mais estufado. Enfim, tá? Então isso, tá? O ser humano, mirando-se na natureza, que era a sua fonte de inspiração para ver o que acontece lá
para poder reproduzir dentro da realidade humana, ele vai e se dá o direito de se enfeitar. Se eu não nasci com penas coloridas, se eu não nasci com listrado de preto e branco, né? Se eu não nasci com um enfeite natural, o que eu vou fazer? Eu vou me enfeitar, né? E usando uma linguagem muito do jovem na sala de aula, tá? Vai se montar, né, professor? Exatamente, se montava, né? E sempre foi assim. O homem sempre se enfeitou mais e primeiro do que as mulheres, muito mais, usando brincos, tá? Enfim, ao longo do processo histórico, perucas, laçarotes, maquiagem, salto alto, nunca foi demérito para o macho da espécie humana. Pelo contrário, isso era o privilégio, tá? Isso era a realidade como ele se impunha. Ótimo, tá? Só que com o passar do tempo, né, as coisas mudaram. E essa mudança veio exatamente a partir do século XIX. Tá? Primeiramente com um moço, tá, chamado Brummel, George Bryan Brummel, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor, né? Mas, né, falando do século XIX como um todo, né? Com, tá, o advento da Revolução Industrial, ainda no século XVIII, mas com o seu apogeu no século XIX, o que acontece? Tá? O homem vai se impor muito mais por aquilo que produz numa sociedade capitalista. Tá? Então, ele não vai mais precisar se impor pela aparência. Ele vai se impor por aquilo que ele produz. E, consequentemente, tá, ele deixa de se enfeitar. Isso aí mirando-se, inclusive, nas propostas, tá, relacionadas, né, ao que o George Bryan Brummel, um pouco antes, por volta da década de 1810, na Inglaterra, mas ainda ao tempo de Napoleão Bonaparte na França, porque se impõe com a moda feminina. A Inglaterra se impõe com a moda masculina. E Brummel, né, que vai especialmente defender essa proposta, aí acaba sendo uma referência que todos acabam seguindo. Né? Brummel era um homem extremamente elegante, extremamente bonito ao seu tempo. Né? Uma coisa Alexandre Taleb. Né? Enfim, né? E dessa maneira, eu ia falar o Alexandre, o Brummel, né? Ele achava que o homem não precisava se enfeitar. Esse tempo já tinha passado. Diferentemente do seu amigo, que era o príncipe de Gales, o futuro rei da Inglaterra, que vai ser o rei Jorge VI, né? Filho do rei Jorge V, aquele rei que ficou, de fato, maluco, ficou, enfim, teve problemas lamentais, ele ficou realmente maluco na Inglaterra, né? Ficou doido, né? Ficou louco, né? Para ficar um pouco mais erudito, né? Para falar aí de sua majestade, e depois ele virá a ser o rei Jorge VI, né? E o príncipe de Gales, então, ele se enfeitava, porque era ainda comum as pessoas se enfeitarem. Tá? E Brummel, completamente diferente. Completamente diferente. Então, dessa maneira, tá? Num determinado aniversário do príncipe de Gales, enquanto os homens que estavam lá presentes na festa estavam de rosinha, azulzinho, amarelinho, ainda com culote, alguns com peruca empoada, né? Brummel me aparece todo de preto, paletó preto, calça comprida preta, que ele chamou de calça chaminé, um reflexo das chaminés das fábricas, que era simbologia de dinheiro, assim como a cartola. Não foi Brummel que inventou a cartola, tá? Enfim, Brummel, ele acaba como que eu vou dizer, difundindo o uso da cartola, tá? Mas a cartola, ela vem como sinônimo de dinheiro, que era uma espécie, tá, de linguagem visual das próprias chaminés das fábricas. Mas ele também vai chamar a sua calça de calça chaminé. Obviamente que ele chega lá na festa do Príncipe de Gales, no baile, e arrasa. No dia seguinte, Londres inteira queria estar de preto, no outro dia, Inglaterra inteira, no outro dia, Europa inteira. Então, Brummel vai definir exatamente essa postura de uma moda mais introspectiva para a moda masculina, isso no século XIX. Né? E isso passa a ser a grande realidade. E cá entre nós, só vai mudar na década de 1960, ou seja, tá? Uns 150 anos depois, com o advento da moda unissex. Então, o homem, tá, que sempre foi vaidoso e sempre se enfeitou, historicamente falando, tá, ele vai passar a se enfeitar até o início do século XIX. Depois ele fica austero,
ele fica sisudo, ele fica introspectivo, usando o quê? Preto, marinho, marrom, cinza chumbo, né? Enfim, e consequentemente, tá? Ele se impõe por uma outra realidade, tá? Por uma produção industrializada fazendo aí dinheiro. Tá? Enfim, então isso. E depois, com o advento da moda unissex, que veio como resposta da própria moda hippie, as coisas começam a mudar. E o homem volta a se enfeitar. Aí depois, né, vem o unissex, que está ali lado a lado com o hippie, que é uma consequência, a moda unissex é uma consequência da moda hippie, né? E depois vem outras possibilidades. Aí vem o yup, que também era uma pessoa elegante, vistosa, bem arrumado, vaidoso, né? Depois vem o metrosexual, né? Não há dúvida disso, mais no final do século XX, e depois vem essas novas linguagens, né? De uma apropriação daquilo que é característico, tá? Do sexo oposto, do gênero oposto. São os conceitos aí dos atravessamentos na moda. Então, hoje em dia, há homens que se vestem, tá? Que se vestem de saia, usam barba, mas usam maquiagem. Tá? Então, é uma realidade do ar dos tempos. Ou seja, é uma postura da contemporaneidade no que diz respeito à moda masculina. Tá? Mas, né, de certa forma, saiotes, laçarotes, salto alto, peruca, maquiagem, sempre foi característico do universo masculino. O grande exemplo disso tudo é o rei Luís XIV. Eu costumo brincar que Luís XIV, ele não era um carro alegórico, não. Ele era a própria escola de samba inteira, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu, e tudo ficava em torno dele, né? Enfim, então essa acaba sendo uma postura do universo masculino no que diz respeito à moda. Tá? E, obviamente, né, que nesse percurso todo, algumas outras coisas vão aparecendo e se identificando como uma determinada linguagem. Tá? Mas a razão principal é a própria natureza que assim fez com que o homem se enfeitasse. Né? Olhando, mirando-se nos machos das espécies que são mais vistosos do que as suas respectivas fêmeas. E isso, tá, é o dedo de Deus e a natureza, enfim, tá? Porque o macho se exibe, a fêmea fica completamente embevecida e cede ao coito para que haja a reprodução e a manutenção da espécie. Isso é uma postura da natureza e que o homem, né, o macho da espécie humana, se usou disso para poder também convencer o olhar alheio e se impor socialmente. Enfim, Gente, então isso é uma das razões. isso aqui, ó, eu falo que a aula do João Braga, eu fico assim, todas as vezes que eu escuto, eu não consigo falar nada, porque ele fala com tanta vontade, ele fala com tanto brilho no olhar. Muito obrigado. Outras palavras é a seguinte, ele fala com o olhar, tipo, ele gosta do que ele fala, ele gosta do que ele estuda, ele gosta de dar aula, e eu só vejo o João fazendo isso, e ele não pode parar de fazer isso de jeito nenhum, porque faço ele é umas o melhor. camisinhas de vez em quando, tá? Pinto, Não, camisa. Né? Camisa. Calma, explica direito. Você falou camisinha, não, camisa. Camisa. Né? Eu falei no diminutivo no sentido, tá, carinhoso, não no sentido como o popular entende camisinha, né, que seria o preservativo. Isso. O João, ele é muito bom de fazer camisa. Até ele faz as camisas dele, ele pinta, ele costura, e são camisas completamente diferentes. E, João, agora na nossa aula, fala, é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão perdeu a guerra? Por que ele perdeu a guerra? Porque ele era muito vaidoso. Os franceses dizem que foi por causa do inverno na Rússia, tá? Que é muito mais de vaidade, né? do que o inverno na França. De certa forma, tem razão. Os russos, por sua vez, né, já dizem que o inverno ajudou, mas quem derrotou Napoleão foi o nosso exército. Né? Então, os russos falam assim. Os russos, de certa forma, têm um certo distanciamento com Napoleão, reconhecem quem foi, porque Napoleão foi um tanto quanto arrogante, usando de estratégia de guerra. Napoleão, quando chega em Moscou, tudo bem que a população tinha batido retirada, tinha levado os alimentos, um tremendo frio,
Quando ele chega no Kremlin, tá? Enfim, não, Fernando Camargo, não comprei celular, eu estou fazendo isso aqui por um iPad, eu não tenho celular ainda, alguém está perguntando, né? Então, quando ele chega no Kremlin, ele, tá, se apropria da Basílica da Anunciação, tá, que é um local extremamente sagrado. O russo é extremamente religioso, ainda hoje. Tá? E ele faz da igreja, tá, o estábulo, colocando os cavalos lá dentro. E do altar, dentro da tradição da ortodoxia cristã, que fica atrás da iconostase, que é mais sagrado ainda, só o celebrante tem acesso, o fiel não vê, ele faz toda a consagração e depois traz à frente da própria iconostase aquela série de ícones que separa o altar do próprio fiel. Né? E ele faz dali a cozinha. Tá? Imagine, isso é uma ofensa absurda, isso é estratégia de guerra. Tá? Normalmente as guerras no sentido que nós as conhecemos, uma guerra no sentido bélico, na origem da sua palavra mesmo, né? Belo, que é guerra em latim, né? Enfim, então isso, tá? Alguém está dizendo aqui que travou, Alexandre, não sei se foi só para a pessoa aqui, está normal, né? Não, Inclusive acho que tem gente aqui postando tá normal, coraçãozinho aqui a beça, né? Isso, Enfim, isso. então isso é uma ofensa muito grande, tá? Por quê? Porque a pessoa se sente completamente sem referência. Ela fica sem chão no momento em que você agride o templo religioso local. As pessoas ficam sem esperança, né? Enfim, então o que acontece? Tá? Então isso é uma estratégia de guerra, né? Mas por que eu falando isso tudo? Tá? Para poder justificar o frio. Então os franceses, e a gente aprende na história aqui no Ocidente, que foi o frio, né? Que fez com que Napoleão perdesse a guerra. Os russos já dizem que o frio ajudou, né? Enfim, tá? Voltando à questão dos botões, como você falou na manga do paletó. Napoleão, porque eu preciso falar dos botões para justificar a questão da própria guerra, né? Isso, por isso que eu fiz a pergunta para ele, mas ele é Cláudio, muito especial e tem que contar tudo. Vamos lá, meu vamos amigo. lá, bem, Cláudio perguntou, quem ditou a moda ao tempo dos czares? Os próprios czares, mas bebendo na fonte francesa. Luís XIV já tinha imposto a França como a grande referência mundial para a moda. Né? E a corte russa bebia na corte francesa, não resta dúvida, apesar de ter as suas genuinidades, apesar de ter as suas peculiaridades. Né? Mas, enfim, o que acontece? Napoleão, quando sobe ao trono, Napoleão foi um soldado raso, os Bonaparte não eram tradição nenhuma de monarquia, né? Mas ele se torna cônsul, se torna primeiro cônsul e restabelece a questão monárquica. Muito bem. Então, para desenvolver a França, a economia da França, ele muito incentivou a indústria têxtil francesa. Tá? Enfim, como assim? Tá? A cidade de Lyon, no interior da França, já tinha uma tradição em produzir sedas, tá? A sericultura. Mas Napoleão já produzia um pouco de outras fibras também, outros tecidos de outras fibras. Mas Napoleão também vai incentivar muito o algodão, a indústria cotonifícia. Então, a França começa a produzir esses tecidos por algumas razões, tá? Para que, veja o algodão, para que não precisasse comprar algodão da Índia, que fazia o melhor algodão à sua época. Tá? Para quê? Para não dar dinheiro para a Inglaterra, uma vez que a Índia era colônia inglesa nesse determinado momento. Então, ele vai desenvolver. Então, ele começa a estabelecer determinadas pragmáticas, determinadas regras de comportamento. Né? Enfim, tá? Uma delas foi para o universo da moda feminina. Né? Muito obrigado, tem gente super elogiando aqui. Né? Eu ser uma grande professora como ele. Muito obrigado, Clarissa. Né? Enfim, e aí o que acontece? Tá? Napoleão, né, a esse tempo, tá, a corte ficava no Palácio das Tulherias, onde hoje é o Jardim das Tulherias. Ali era um palácio, e, enfim, entre o Louvre e a Praça da Concórdia. Né? Enfim, ali, tá, a corte ficava. E esse palácio, depois, na Comuna de 1871, ele foi incendiado e não sobrou pedra sobre pedra. Mas Napoleão foi anterior. Napoleão subiu ao trono em 1804, para ser mais preciso, em 25 de novembro de 1804. Né? Então, dessa maneira, Napoleão proibia que as mulheres repetissem vestidos nos bailes das Tulherias. E não só ele, como seus olheiros, né, prestavam atenção, se a mulher repetisse o vestido, ela não era convidada para o próximo baile.
para os 2 próximos, para os 3 próximos bailes. E quem queria ficar de fora? Ninguém. Então as mulheres compravam mais tecido para fazer roupas novas e, sendo da corte, sendo da aristocracia, o que acontece? Elas vão definir um comportamento para as outras pessoas copiarem. E a indústria francesa, tá, está lá muitíssimamente bem obrigada com isso. Tá? Mas, enfim, aí voltando a essas imposições napoleônicas. Napoleão achava um horror que os seus soldados limpassem a boca, depois que eles se alimentassem, na manga da farda. E de fato isso é horrível, né? E pior ainda, quando limpavam a coriza. Ainda faziam assim, né? Enfim, não sei qual que é pior, se é a sujeira da alimentação ou se é a sujeira da coriza, né? Nos dias de coriza hoje, é pior. Coriza, nem Coriza se pode é pior. falar em coriza hoje, né? Enfim, então o que acontece, né? Napoleão mandou que fossem colocados, né, 8 botões de metal na parte frontal das mangas. Não, frontal. Frontal, desculpa, frontal. Não, da manga. É porque eu não tenho uma segurando no iPad, não dá para... Levanta o seu braço novamente. Não, no que está virado para você. E aí, 8 botões aí. Se a pessoa fizesse assim, aqueles botões de metal iam machucar a boca e o nariz. E isso, de fato, tá, vai impedir, vai delimitar que não se faça mais isso. Porque deixaram de fazer isso e perdeu-se esse hábito. Com o passar dos tempos, esses botões foram para a lateral, para a manga, exatamente onde você mostrou. Não tem função nenhuma, a não ser uma função estética, que, por sua vez, é uma função. Tá? Falando, filosoficamente falando, artisticamente falando. Mas ela é muito mais ornamento do que uma outra razão. A razão inicial foi outra. Tá? E eram de metal. Muito bem. Né? Que metal era esse? Zinco. Enfim, e aí os botões frontais aqui da farda também passaram a ser em metal e também de zinco. Aí o que acontece? Tá? Quando eles vão para a Rússia, com seus respectivos uniformes, com os botões de metal, né, o zinco não suporta baixas temperaturas. O zinco esfarela. O zinco suporta o frio francês, mas não suporta, não aguenta o frio russo, que é muito mais intenso. Ou seja, tá? Moscou, São Petersburgo, faz menos 35, menos 40 com maior facilidade. Conclusão, esses botões se esfarelavam e os soldados ficavam mais gripados, sem alimento, sem condição de fechar a sua roupa e foram obrigados a bater retirada. Então, o francês iam morrer lá, né? O frio russo que derrotou Napoleão. Os russos foi o frio e o nosso exército. Isso é uma visão da peculiaridade de cada povo, né? Puxando a brasa para a sua própria sardinha. Mas esses botões em metal ajudaram, sim, tá, a Napoleão ter que bater retirada e perder a guerra na Rússia, né? E voltando a essa realidade, o único que conseguiu dar uma rasteira em Napoleão foi Dom João VI, em Portugal. Napoleão não se preocupava com a Espanha, porque era parente dele que estava na nobreza, mas ele queria Portugal, que é a abertura para o Oceano Atlântico e chegar do lado de cá, né? Enfim, Dom João, quando soube da possibilidade da invasão napoleônica em Lisboa, ou em toda Portugal, o que ele faz? Ele vem para a colônia que é o Brasil, né? E, consequentemente, vai trazer uma moda à maneira francesa. Dona Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João, quando aqui chega, usando o traje império, que é característico da moda napoleônica para a moda feminina, com aquela cintura logo abaixo do busto e aqui uma espécie de camisolão, normalmente de algodão. O maior cabeleireiro do Brasil acabou de entrar, Rodrigo Sintra, hein? O Sintra entrou só para ver você. Ele não entra em live de ninguém. Não, senhor, o Sintra já corta meu cabelo, já vejo ele direto. A gente bate papo, ele entrou só para ver o João, que é o maior, o maior historiador do Brasil e da América Latina. Vamos lá, João. Obrigado. Você não precisa ter continuando aí a aula. Muito obrigado. Continuando a aula. Eu corto o cabelo na esquina, tá, Rodrigo? E acho que o Sintra vai fazer alguma pergunta de cabelo de homem, mas vamos lá, Sintra. Vamos lá. E aqui o João é o professor. Né? Vamos lá. Enquanto você corta com o Sintra, eu corto na esquina, tá? Bem em frente de casa, né? Não, mas você vai comigo lá no Sintra um dia. Das correrias, né? Mas enfim, então continua. quando a Dona Carlota chega com aquela típica roupa império, que era uma moda francesa,
chega primeiro a Salvador e depois no Rio de Janeiro, onde a corte vai se estabelecer. Esses vestidos no Rio de Janeiro, tá, foram aí chamados de vestidos a Lisboa. Não tinha nada de Lisboa, tinha na realidade de Paris, porque Dona Carlota mirava-se na moda de Josefine Bonaparte, que determinava o que era o gosto específico de uma determinada época, né? Mas isso só para justificar, né, a chegada da corte aqui, né? Enfim, então recebíamos por tabela uma moda francesa, principalmente na moda feminina. Mas depois, com a imposição da moda masculina via Inglaterra, as coisas mudam, tá? Sintra, agora você vai ter que fazer um belo corte no João. Ah, meu Deus do céu, olha, já estão dando palpite aí, né? E nessa maneira, tá, a gente recebe essa influência, tá? E vai receber uma influência da moda masculina também, posteriormente, advinda da Inglaterra, tivemos um processo de revolução industrial bem posterior. Já era, inclusive, século XX, diga-se de passagem, tá? Mas, né? Okay, olha, Rodrigo, muito obrigado. Ele disse que está me esperando, né? Muito obrigado, né? E aí, né, o que que acontece? Nós vamos ter essa realidade, né, da moda brasileira masculina nesse sentido. Agora, no Brasil, já que a gente tocou no assunto, nós temos que levar em consideração um significativo nome que mudou o conceito da moda masculina no Brasil, que foi Luiz de Freitas, com a marca Mr. Wonderful no Rio de Janeiro. Isso nos anos, especialmente os anos 1970. Tá? Independente do Clube 1 aqui em São Paulo, com o professor Ciro Del Nero, com Lívio Rangan, que já deram uma chacoalhada na identidade da moda masculina no Brasil. Mas Luiz de Freitas, com a Mr. Wonderful, vem realmente mudar totalmente a postura do homem no que diz respeito à moda no Brasil. E depois, obviamente, outros nomes vieram. Mas honra seja feita, né, honra seja dita para Luiz de Freitas com Mr. Wonderful, né? João, e me fala o Sim. seguinte, já aproveita que o Rodrigo Sintra está aqui escutando a gente, você quer falar alguma coisa do cabelo dos homens? Porque quero muito... Podemos falar, sem dúvida alguma, né? Os homens, por sua vez, sempre usaram, ao longo dos tempos, cabelos razoavelmente grandes. Imagine, tá? Na Mesopotâmia, tá? Os cabelos, né? Que são semitas, assírios, babilônios, enfim, sumérios, um pouco dos caldeus, os semitas naturalmente já têm os seus cabelos um pouco ondulados. Então, eles costumavam frisar os cabelos, até os homens. Se hoje os judeus têm aquelas cachinhos aqui, os peiotes, é uma tradição que vem de longa data, não resta a menor dúvida. Tá? No Egito, por sua vez, né, homens e mulheres raspavam a cabeça por questão de higiene. Uma das pragas que Deus mandou para o povo egípcio foi os piolhos. Então, todos raspavam a cabeça, inclusive a própria monarquia, e toda aquela cabeleira que se vê na iconografia da arte egípcia é peruca. Faziam perucas de papiro, de fibra de palmeira, de fibra de tamareira, os vegetais característicos aí de uma região desértica, né? Enfim, ao longo dos tempos, os cabelos sempre foram sinônimo, inclusive, de poder, né? E muitas vezes de força. Vide a história de Sansão e Dalila, né? Dalila tira a força de Sansão, cortando-lhe exatamente o cabelo, né? E assim vai, né? E uma série de outros cortes ao longo dos tempos, né? E, enfim, Renascimento, cortezinho pajem, a maneira como nós conhecemos Romeu, né? Especialmente nos filmes aí do cinema, com os filmes de outras épocas, né? de Romeu e Julieta. Ao tempo de Luís XIV, imagine, tá? O rei, né, é o rei, né? Luís XIV foi o grande monarca, né? Então, dessa maneira, Luís XIV era baixo, de baixa estatura e calvo. Então, vem a moda das perucas novamente. Então, ele inventa um bom salto alto para o homem, e vermelho, é o famoso talon rouge, né? Estamos vendo homens, muito jovens, com barba ultimamente. Moda, já eu falo, não estou vendo nem quem perguntou, né? Alanca, já quero te ouvir todos os dias. Obrigado, Alanca. Né? Então, dessa maneira, né, o que acontece? Luís XIV vai lançar a moda das perucas e empoadas. Ou seja, com pó branco. E que pó branco era esse? Farinha de trigo. Por que razão? Para não dar o aspecto do envelhecimento.
Mas peraí, João, mas cabelo branco não significa envelhecimento? Sim, olha os meus, né? A idade já está avançando. Daqui a pouquinho, em poucos meses, daqui a 13 a 14 meses, eu já faço parte do grupo de risco, né? Os cabelos brancos aqui, né? Enfim, já não negam, né? E dessa forma, tá? O que está acontecendo, né? Empoava-se com a farinha de trigo. Mas, João, peraí, para não aparentar velhice, sim, já que não havia botox, cirurgia plástica, creme anti-idade, você envelhecia o cabelo ou a peruca, né, para aparentar que a sua face ainda estivesse, né, conservada. E funcionou, tanto para homens quanto para as mulheres. As mulheres só foram empoar no período seguinte, no período do Rococó. Mas no período do Barroco, especialmente, foram os homens. Né? Mas aí vem o século XIX, com o dandismo, né? E os homens cortam o cabelo, apesar de terem ondas, de terem volumes maiores. Né? Mas aí foi final do século XIX, princípio do século XX, que vem a onda de um cabelo um pouco mais curto para o homem. O tal corte Joãozinho, como a gente conhece aqui no Brasil. Né? E isso vai que só vai mudar novamente com a moda unissex. E, por extensão, a moda hippie. Aí é moda o homem ter cabelo grande novamente. Né? Enfim, e dessa maneira, tá, o que acontece? Né? As coisas vão dialogando com o ar dos tempos e, consequentemente, mudando. E hoje há uma significativa liberdade de expressão. Cortes, né, mais ornamentais para o masculino, mas tem o clássico que está sempre aí e nunca sai de moda a essa altura da história. Né? O clássico sempre esteve presente, né? Como referência João, clássica, não é a novidade da moda. isso. Enfim, então E é já mais que ou estamos menos aqui isso. Com falando. relação às barbas, que perguntaram aqui, né? Isso. Barba sempre foi código de poder, código de respeito, em especial. Tanto que, se nós prestarmos atenção na história da iconografia mundial, você vê Deus, quando é representado como forma humana, tem barba. Cristo, seu filho, tem barba. Os filósofos gregos antigos tinham barba. Os filósofos jovens eram imberbes. Tá? Os Não os judeus filósofos, usam perdão. Os barbas, né? deuses gregos antigos eram com barba. Os deuses jovens, especialmente como Hermes, que na mitologia romana é o Mercúrio, ele é imberbe. Enfim, então barba é código de respeito, código, tá, de idade avançada. Então, ao longo dos tempos, sempre foi assim. Tá? Lógico que no século XIX, as barbas vão ganhar outras características. Seja a barba, seja só o cavanhaque, seja a costeleta, seja o bigode. Sabia-se, inclusive, qual era a função de uma pessoa, qual era a sua profissão, de acordo com o código do desenho da barba. Né? E ganha também caráter político, especialmente a partir de Marx. Né? E assim a história vai. E no século XX, e agora no século XXI, vira e mexe, barba vira moda, bigode vira moda, como foi nos anos 70. Lembram do bigode com Fred Mercury, com Village People, né? Nos anos 90, né? O cavanhaque já foi moda, né? Enfim, e assim por diante. E hoje, né, virou moda a barba para o homem novamente. Né? Então vemos homens aí com barba, inclusive jovens, e às vezes barbas grandes. Né? De certa forma, envelhece um pouco, sim. Mas já estamos tão acostumados, né, que não nos incomoda mais, mesmo um jovem com barba. Seja um pouco mais cerrada, seja um pouco mais volumosa, mas assim vai. Então, barbas são códigos, sim, de masculinidade, né? Mas muitas vezes elas acabam passando outras mensagens por trás disso também. Tá? Mas muito bem. Então, Você quer falar um pouco concludindo para da deixar mais barba? salvo aqui. Né? Eu vou deixar salvo. Você quer falar um pouco de barba dos judeus e também dos homens das cavernas? Qual que é a ligação Pois que é, tem? Alexandre. Nos homens das cavernas, é porque eles não tinham condição, era o que se tinha para o momento, cabeleira, né? Outro dia eu vi uma postagem aí, tipo uma imagem de um homem da caverna, falou assim, quando acabar a quarentena eu vou estar assim, né? Bem cheio de cabelo, barba crescida, é devido à realidade dos fatos, né? Mas a tradição dos judeus, né, também é característica porque povos mesopotâmicos, né, já tinham barba, e barba normalmente frisada também.
e são semitas, de uma maneira geral. Os judeus são semitas, né? Tanto que há outro código da barba entre os judeus. Tá? Quando morre uma pessoa na família, tá? O homem não se olha no espelho, fica um determinado tempo sem fazer a barba e rasgam a roupa na altura do coração, como simbologia de luto, simbologia da dor. Então, eu acho que é muito rico você conhecer os códigos que não são os mesmos para as mesmas culturas e não são os mesmos para épocas distintas. Então, há necessidade de você ter um bom dicionário de símbolos, ter um bom livro de cultura geral, para que você possa encontrar aí nos detalhes, né? Estão pedindo aqui para falar sobre a influência da moda americana. Né? Só um minutinho só. Eu queria falar uma coisa que você sempre fala, que eu acho muito bacana, já que estamos falando de homem, falar sobre a roupa de Jesus Cristo, que você sempre fala que tem muitas imagens hoje que estão com as roupas erradas. Então explica para quem está escutando qual que é a diferença da roupa certa ou não que Jesus usava naquela época. Muito bem, tá? Isso aí é interessante e, de fato, não quer dizer que sejam algumas imagens atuais, né? A história da arte retratou Cristo vestido à maneira romana. E Cristo não era um romano, Cristo era um judeu. Vemos a roupa de Cristo, né, como o Cristo usando uma túnica, que seria um camisolão, e o manto por cima, que seria a toga, típica dos romanos. Os judeus não usavam esse tipo de roupa. Os judeus usavam túnicas, sim, né, mas normalmente de tecido listrado, que é a característica da roupa do povo hebreu na antiguidade. Então, eram listados em tons de sépia, em tons de marrom, em tons de cinza. Né? No filme do Mel Gibson, acho que é A Última Tentação de Cristo, o sinédrio está incrivelmente bem representado no que diz respeito à indumentária e, consequentemente, o figurino, assim como a roupa de Cristo. Tá? Então, vejam que Cristo, né, ele usava essas roupas, né, ao seu tempo. Isso estamos falando de aproximadamente, né, 2.000 anos atrás, arredondando. Tá? Muito bem. Né? Enfim, quando Roma, né, não aceitava o cristianismo, os romanos eram politeístas, Deus disso, Deus daquilo outro. Tá? Vem Cristo, ao tempo do apogeu da cultura romana, pregando a caridade, pregando a bondade, e, consequentemente, isso incomoda muito. Né? E, cada vez mais, um número maior de adeptos ao que Cristo pregou, deixou como mensagem. Tá? E, com isso, tá, essas pessoas que eram adeptas ao cristianismo, os primeiros cristãos, na Roma, não na Palestina, né, eles desciam as catacumbas, que eram os cemitérios cristãos, né, ou os cemitérios, de uma maneira geral, não só cristãos, né, por isso que nos campos de concentração eram os pijamas listrados? Sim, o listrado está também associado à cultura judaica. Existe um livro muito interessante que se chama O Pano do Diabo, de Michel Pastoureau, um medievalista francês, né, que L'étoffe du Diable, o título original, que nos conta a história do listrado. Né? Enfim, então, dessa maneira, tá, o que acontece? Você descia as catacumbas para fazer a celebração, tá, do culto cristão. Né? Nisso, sentiam necessidade de criar imagens nas paredes das catacumbas para ilustrar. Então, documentando as passagens bíblicas. A multiplicação dos pães e dos peixes, né? Isso, se nós formos a Roma, a catacumba de Calisto, a catacumba de Priscila, vê-se coisas monumentais dessa que é chamada arte paleocristã, ou seja, da arte do cristianismo primitivo. Tá? E ali começam a retratar a imagem de Cristo. Essas pessoas, até mais modestas, né? Como que iam retratar Cristo, que não sabiam, isso nós estamos falando mais ou menos século IV, século V já da era cristã. Como que Cristo vestia-se ao seu tempo? Não sabiam. Mas eles sabiam que Cristo era a pessoa mais importante que já tinha vindo ao mundo, como de fato é. Então, dessa maneira, quem era a pessoa importante na sociedade? O imperador, os senadores. Então, eles passam a vestir, né, a roupa, passam a criar a roupa de Cristo, iconograficamente falando, como se Cristo fosse um imperador ou um senador.
dando isso caráter de importância para Cristo. E até mesmo, quem sabe, sensibilizando a guarda dos imperadores. Olha, Cristo, Filho de Deus, está representado à maneira do próprio imperador. E eu não ser levado às arenas, ser jogado às feras. E aí a história da arte, né, passa a retratar Cristo como um romano, não exatamente como um judeu. Há poucas obras de arte que Cristo é retratado com tecido listrado. Tem uma do Renascimento, que é, se não me engano, é de 2 artistas aquela obra. Eu não sei se é de Leonardo e Bronzino, me falha agora a memória. É o batismo de Cristo no Rio Jordão, que Cristo usa uma tanga com tecido listrado. E uma obra de Marc Chagall, no princípio do século XX, que ele retrata, mesmo sendo judeu, ele retrata Cristo, que por sua vez também era judeu, né, crucificado com um tecido listrado na sua cintura. Tá? Enfim, então, cria-se uma indumentária para Cristo a semelhança dos romanos, e não a semelhança dos judeus, como de fato eles se vestiam ao próprio tempo de Cristo. Né? Então, é muito rico você conhecer isso para poder justificar o porquê das coisas. Sim. Né? Sim. Sim. E, João, teve aqui uma pergunta muito importante que querem Alexandre, saber passou quando... uma moto aqui na rua que eu não ouvi nada, desculpa. Então vamos lá. Poxa, mas é para ficar em casa, o que a moto está fazendo na rua? Então vamos lá. Talvez seja delivery. Eu sei, eu estou brincando. É o seguinte, estão perguntando quando que nasceu o terno tradicional para homens. Já que o homem sempre foi tão pomposo, como exatamente começou o terno? Olha, primeiro a gente precisa justificar uma coisa, tá? Que as pessoas, de certa forma, ainda não... O senso comum não consegue entender. Terno significa 3 peças do mesmo tecido. Calça, paletó e colete. Né? Quando se usa 2 peças, se usam 2 peças do mesmo tecido, calça e paletó, dá-se o nome de costume. E quando a calça é diferente do paletó, é calça e paletó. Pronto, né? Enfim, esse costume, ou esse terno, para ser mais direto, até surgiu mesmo como um terno, tá? Para depois virar o costume, foi no século XIX. Foi a partir exatamente desse fundamento de Brummel que prezava por uma roupa mais prática e mais funcional. Até mesmo está aí surgindo a roupa de trabalho. Mas o que acontece? Brummel não tinha afinidade com o trabalho. Brummel foi um bom vivant. Recebeu uma certa herança, não foi um homem rico, mas viveu bem. Dependia muito da boa vontade do príncipe de Gales de então, né, pela amizade que teve, mas ele aproveitava disso para se fazer presente. Né? Mas Brummel vai trazer esse conceito de uma roupa mais prática, de uma roupa mais funcional, associada a uma roupa de trabalho. E aí o homem mais formal vai usar a calça comprida e o paletó, normalmente do mesmo tecido, e a essa época era comum o colete, porque o colete vem desde o momento anterior, o colete vem desde o período do rococó. E os coletes, eles eram à altura dos joelhos, e vão diminuindo, 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 até chegar no entendimento do século XIX, com um colete mais curtinho, como nós assim o conhecemos. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? E hoje em dia, você, como ninguém, vai explicar isso melhor, Alexandre, porque você é um consultor de imagem, super elegante, inclusive com o seu paletó aí de xadrez janela, com o seu lenço Ascot. Poucos sabem usar um Ascot a essa altura do campeonato. Né? O que acontece? Né? O príncipe de Gales, do princípio do século XX, que vai ser o rei Eduardo VII, filho mais velho da Rainha Vitória. Rainha Vitória sobe ao trono em 1837, né, casa-se em 1840, e ela morre em 1901. O herdeiro, o príncipe de Gales, que é o título do herdeiro do trono inglês, né, ele vai subir ao trono em 1901, mas teve um reinado muito curto. Depois ele morre em 1910. Então, nesse intervalo de tempo de aproximadamente 9 anos, né, ele foi engordando, foi engordando, foi engordando. Né? E aquele último botão, tanto do colete quanto do paletó, incomodava ele. Ele desabotoava para ficar um pouco mais frouxo, um pouco melhor para ele. Conclusão, se Sua Majestade assim o fez, os súditos todos têm que fazer também. E até hoje é um dogma fashion. Não se abotoa o último botão do colete nem do paletó.
antes se abotoava. Então, isso tem aproximadamente uns 110, 115 anos, né? Enfim, então, são detalhes aí que a própria história, os acontecimentos, né, os percursos vão trazendo aí novas realidades, né? E você quer Muito falar um bem. pouquinho também dos sapatos masculinos, que antes eram mais finos, depois eles foram ficando mais arredondados? Você Não, quer falar um isso daí pouquinho? vai ser de acordo com o ar dos tempos. Esses sapatos tremendamente bicudos da Idade Média são chamados de poulaine, em francês, Cracove, em inglês. A obviedade da palavra diz que ele vem da Polônia. Foi uma nobre polonesa que se casou com um nobre da Europa Ocidental. Tá? E na Polônia era código de prestígio social os sapatos bicudos. Isso passa a ser uma realidade na Europa medieval, em todos os países. Então, quanto maior fosse o bico do seu sapato, né, maior era o seu grau de nobreza. Inclusive, os exageros foram tantos que precisou baixar uma lei suntuária. Lei suntuária é uma lei que rege uma proibição ou uma obrigação de alguma coisa. Então, dependendo do seu grau, se você é um rei, você pode ter o dobro do seu pé em bico. Se você é um príncipe, 3/4. Se você é um conde, metade. Se você... Não, você é um duque, né? Metade. Se você é um conde, 1/4. Se você é um João Ninguém, não pode ter bico nenhum. Tá? Enfim, isso daí vem, né, como consequência. Mas houve um rei francês, naquele final da Idade Média, Carlos X, que teve 6 dedos no pé. Ele tinha polidactilia. Né? Conclusão, né? Aquele bico tremendamente afunilado incomodava-lhe muito. Ele acaba com essa história toda, vão cortar o bico do sapato e cria um bico de sapato mais aquadradado, que passou a ser chamado de, né, sapato pé de urso ou bico de pato, que o bico do pato é mais aquadradado e o pé do urso também ele é meio chapadão e meio aquadradado. Né? Enfim, então, ao longo dos tempos, né, tudo tem uma justificativa de ordem histórica, não há dúvida alguma. Né? Basta que tenhamos aí a curiosidade para levar isso aí adiante. Né? E quantas João, outras coisas. Oi? você quer falar do Ascot? Porque eu só quero explicar uma coisa. É o seguinte, quando você usa o Ascot, uma das coisas principais é que essa parte dele aqui dentro não sobressaia o colarinho da camisa. Ele sempre tem que ficar para dentro. A única coisa que aparece é um pouco do lenço aqui. O Ascot nada mais é do que um lenço de seda que você dobra ele e fica como se fosse uma gravatinha. Ele não entra no lugar da gravata, mas eu acho ele muito elegante para você usar para ir em qualquer lugar. Sair à noite, tomar um café, ir numa vernissage, ir num teatro, em qualquer lugar, ele acaba deixando o quê? O homem mais elegante. Você quer falar um pouco do Ascot? Então, enquanto você falava, eu te ouvia, os recadinhos. Renata, muito obrigado. Todo mundo mandando bolinha. Fernanda Celidônio, diretora do Museu da FAAP. Obrigado pela presença. Só no Papo Firme. Olha, o Papo Firme é tão antigo, né? Mas a gente entende, né? O que Nem me acontece, fala da tá? FAP, porque eu ia dar aula essa semana lá e a minha aula vai ser transferida para o segundo semestre. Alexandre, Nem de me todo fala, João. mundo, meu caro. Não Eu se sei. sinta o único. Eu sei. Mas Paciência, aproveita né? que É o ela, ar dos que ela é tempos. da Temos que FAP e eu estou obedecer. falando, eu estou chateado. Mas vamos lá. Temos que obedecer aí às ordens das autoridades sanitárias, né? E de Com saúde. certeza, vamos Mas lá. o que acontece, tá? Voltando um pouquinho no tempo, tá? Determinados soldados romanos usavam uma tirinha em volta do pescoço, tá? Enfim, pronto, uma tirinha mais como adorno, né? Ao tempo da Revolução Francesa, era comum as pessoas usarem uma tirinha, mulheres, especialmente mulheres, mas homens também, de uma fita vermelha, para lembrar uma nova conduta que, se você não estivesse adaptado aos novos ares dos tempos, né, como diferenciação, de tirar os privilégios, você estava fadado a ir para a guilhotina, para lembrar o corte do pescoço com sangue. Né? Enfim, mas um pouco antes da Revolução Francesa, que aconteceu com Luís XVI, voltemos a Luís XIV. Né? Luís XIV contrata soldados mercenários da Croácia. E eles chegam na França para lutar para o rei francês com um adorno de pescoço maravilhoso, né, com rendas, e Luís XIV fica incomodado com a beleza daquilo.
né? Enfim, e vai criar o jabot, que é um lenço, né, que você dá um nó com rendas, né? Jabot em francês e português de Portugal eles chamam de bofe de rendas, né? Ótimo, tá? E daí que vai posteriormente surgir a gravata, né? Tanto que gravata, o nome gravata, a palavra gravata, né? Ela é uma corruptela de croata em francês, que foram os croatas que chegaram ao tempo de Luís XIV para lutar para ele. Ótimo, tá? Com o passar do tempo, né, no período rococó, o jabot também esteve presente, mas quando chega o século XIX, o jabot perde aquela característica dos excessos, dos enfeites, e vai virar o plastron, ou seja, um lenço para você amarrar no seu pescoço. Tá? Não por fora da roupa, mas normalmente por dentro. Tá? E existem nós aí do plastron e tudo mais. E obviamente que vai surgir o ascot. Agora, vale lembrar o seguinte, né? Ascot é a principal prova de turf, a principal barbada no mundo, ou seja, a principal corrida de cavalo que acontece na Inglaterra e que, inclusive, a monarquia vai. As mulheres vão se disputar aí quem tem o melhor design de chapéu, os homens vão de cartola, de muitas vezes gravata borboleta, na prova principal de Ascot, né? Na grande barbada. Mas em provas outras de corrida, fica chique você usar esse lenço como uma referência de informalidade, mas ao mesmo tempo de sofisticação. Então, ele é, tá, uma identidade da moda oitocentista, ou seja, da moda do século XIX. Né? E, consequentemente, né, isso daí passa a ser uma referência de elegância e sofisticação. No Brasil, tá, a gente vê, não é tão usado. Tá? O brasileiro, às vezes, não sabe nem usar direito o cachecol, que é uma proteção, cachecol, que esconde o pescoço, porque ele fica duro, ele fica travado. Poucos sabem usar o cachecol e muito menos o ascot, né? Porque você precisa não só ter o conhecimento, mas ter uma certa postura, tá? De saber andar, saber mexer com a cabeça com esse tipo de lenço. Tá? Poucos, né? Às vezes a pessoa fica travada, fica dura, vai olhar para o lado, né? Parece que é um boneco. Né? Então, dessa forma, tá? Tem essa realidade associada aí, à sofisticação. E que depois, né, o próprio plastron vai virar a gravata como nós assim conhecemos, uma tirinha mais compridinha, que é a tal gravata até hoje, que pode ser mais fina, pode ser mais grossa, tá? E saiba que tem um livro muito curioso que se chama 181 maneiras diferentes de dar o nó na sua gravata. Há registros de 181 tipos de nó de gravata. É muito interessante. Inclusive, as pessoas falam gravata borboleta. Né? O correto seria gravata com nó em borboleta, que faz lembrar as asas de uma borboleta. João, você é uma enciclopédia humana. Eu tenho o prazer de falar que você é meu amigo, que você é um homem culto. Obrigado. Mas eu vou falar o seguinte: quando eu estou com o João, eu fico quieto, sabe por quê? Você acha que eu vou abrir a boca? De jeito nenhum. Por favor. Aproveitando que eu estou aqui com o João, vieram perguntar sobre livros. O João tem uma série de livros que quem quiser comprar, onde pode comprar, João? Alexandre, tem alguns nas livrarias aí mais conhecidas, mas eu confesso que grande parte dos meus livros, né, está esgotada. Tá? Tem uns ainda em evidência, tá? E tem que se encontra no mercado, tá? Mas uma boa parte está esgotada. Tem até o meu livro, História da Moda, uma narrativa, né? O meu editor pede que eu faça uma atualização para a 11ª edição. Eu tenho 8 livros solo, 4 em parceria, fora catálogos para exposições, fora artigos. Eu acho que eu tenho até mais do que 12, contando parceria, tá? Mas eu preciso organizar isso tudo aí direitinho, né? Tá, então compra em livraria. Não, olha, o História da Moda, uma narrativa, é da Delivros Editora. Tá? É Delivros, tudo junto, né? Pode comprar online. Tá? E tem uma História da Moda no Brasil que é pela Editora de Sal. Mas aí não sou eu, somos 2 autores, eu e o Luiz André do Prado. Né? Tá. E deixa eu só falar do meu livro, aproveitando, eu tenho um livro que chama Imagem Masculina, que ele não tem nada a ver com moda. É um livro que ensina os homens para se vestirem no mercado corporativo brasileiro. Ele é muito comprado por mulheres e por RH também, para ensinar seus maridos, filhos, pais. Eu tenho autografado
ele tem autografado, entendeu? E é um livro muito objetivo, muito claro. Para comprar, você pode comprar pelo site da Amazon ou entra no meu site, alexandretaleb.com.br, e tem lá o link de compra e aproveita que tem um descontinho lá para vocês, tá bom? Opa, Entrando lá no meu site, tem um bom desconto. E, Ô, João, é o seguinte, vai terminar, que vai eu tô acabar em vendo que 5 vai minutos. terminar, Vai. mas eu vou ficar até no escuro aqui, que quero pegar uma coisa que eu tinha separado para ler para você, tá? Mas eu acabei esquecendo de pegar. Deixa eu voltar aqui para a luz, que eu fui ali pegar na outra mesa, né? Que eu queria ler. Alguém perguntou, entra no meu site que tem lá o link de compra. Fala. Sim, tá? Eu queria ler para você, para que nós terminemos, que daqui já deu 55 A Camila Almeida está aí, ó. Oi? Isso. A Camila Almeida está aí. É que eu quero Camila, salvar. Querida, muito obrigado. Agora eu estou mais então, vamos lá, né? Camila Almeida glamoriza tudo, né? Lê aí, João. Eu quero ler para você. Camila, viu como o João está super tecnológico? Fala, vai lá, vai, João. High-tech. Quem diria? Quem diria? Né? Mas olha só, eu até já fiz uma postagem na minha coluna Momento Você Sabia, que isso aqui é em homenagem a você, que é uma citação de Honoré de Balzac. Né? Enfim, tá? Poxa, bacana. Que diz o seguinte: o incapaz se cobre, o rico se enfeita, o presunçoso se disfarça e o elegante se veste. Olha, João, que bacana, que máximo. Que máximo. Gente, muito obrigado. E deixa eu contar uma coisa rapidinho. Uma vez eu fui num jantar e a Camila me ligou e falou assim, você viu o João, ele está agora com o iPad? Eu falei assim, Camila, não viaja. Que João com o iPad? Eu chego no jantar, tá lá ele lá com o iPad. Para lá, para cá, filmando. Eu peguei, liguei para ela, falei... Aluna, por isso que eu fiz uma conta de Instagram. Eu peguei, liguei lá para a Camila, falei, verdade, Camila, ele está com o iPad. Ela falou, eu te falei que ele estava com o iPad. Gente, é o seguinte, eu vou ter que desligar porque ela vai cair. E se ela cair, eu não consigo salvar. João, foi sensacional estar com você. Lembrando o seguinte, gente, ele deu uma aula de presente porque eu pedi. Porque é uma aula que ele dá, é uma aula que é cara, mas como agora a gente está nesse negócio de pandemia, não sei o quê... Cara, não, é acessível, é acessível. Não, ele quis, assim, dar uma aula de presente para vocês, porque ele falou assim, os seus seguidores merecem. Então, muito gente, agradeçam a ele pela aula, que é uma aula, assim, sensacional. E no segundo semestre, minhas duas irmãs, a Márcia é um amor de pessoa. Isso, está todo mundo aí. E no segundo semestre, eu estou pensando aqui num curso, eu com o João junto, depois eu informo vocês, tá bom? João, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um amigo querido, parabéns pela tua sabedoria e que Deus te dê muitos e muitos e muitos anos de vida, porque você tem muita gente para impactar nessa vida. E só lembrando, gente, rapidamente, gente, o João tem uma viagem fantástica para a Europa. Entre em contato com ele, que assim, é uma viagem sobre cultura. Vai lá que vale a pena. João, obrigado, fica com Deus. Vou te mandar por escrito. Amém.